incomodado com o teu crescimento. Tem gente que não para de falar de você no café da manhã, no almoço da tarde e na janta da noite, oh glória. Tem gente que zomba dos seus sonhos, tem gente que ridiculariza a tua chamada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: independente da síndrome de Faraó, quem Deus chamou para crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Oh, Ramaia, sai. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem nessa noite subordinado ao tema: o Deus que frustra os planos de Faraó. É bem verdade que o texto qual nós lemos é um texto bastante conhecido daqueles que amam as Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que você já leu, já estudou, já foi ministrado acerca dessa passagem bíblica, desse livro que traz na sua tônica a redenção, ou o livramento, ou a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Quando nós olhamos para essa temática, nós percebemos no capítulo 1 que Israel é estabelecida no delta do Nilo, no Egito, num lugar chamado Terra de Gósen. Jacó desce ao Egito com 70 almas, e ali o povo começa a se desenvolver como nação. É interessante que o versículo de número 7, qual nós lemos, traz para nós a informação de que os filhos de Israel frutificaram, cresceram, multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Esse crescimento exponencial do povo de Israel chama a atenção dos egípcios. Eu imagino que a pergunta que fica na mente de Faraó e do povo egípcio é: qual é a estratégia, qual é a metodologia, o que é que Israel desenvolveu a nível de ciência para que tenha um crescimento tão grande, um crescimento tão amplo, de maneira exponencial? Eu imagino que os egípcios, eles estão perturbados e perplexos com a forma com que aquele povo se multiplica naquela região. Verdade é que Israel só cresce do jeito que cresce, de maneira extraordinária e exponencial, porque Israel está debaixo de uma promessa. Deus, ele prometeu a Abrão no capítulo 15 do Gênesis que o abençoaria, que a sua descendência seria numerosa. E para ratificar a promessa que fez, quando chamou Abraão da casa dos seus pais, Deus, ele pede para que ele saia da tenda, olhe para os céus e conte as estrelas, se assim o pudesse fazer. Deus, ele vai usar um costume do Oriente Antigo, da época de Abrão, para chancelar essa promessa. Naquela época que Abrão vive, era comum, quando havia um acordo entre duas pessoas, eles pegarem animais, cortarem os animais ao meio, abrirem um corredor, banda de animal para um lado, outra parte do outro lado, e ali então, esses homens que firmavam o acordo, eles passavam entre as partes cortadas e mortas, e o acordo dizia que, se algum deles não cumprisse o combinado dentro desse pacto, deveria ser feito com o homem que não cumpriu, como fora feita aquelas partes cortadas, ou seja, ele deveria ser morto. Então, quando Deus, ele chama Abrão e faz a promessa, Deus, ele diz para Abrão: pega os animais, mata os animais, corta as partes. Abrão, ele cumpre esse protocolo, mas a Bíblia vai dizer que apenas Deus passa entre as partes, em uma manifestação teofânica. Deus, ele se manifesta de uma maneira, e ali ele passa entre aquelas partes, naquele corredor, e não permite que Abrão passe entre os animais. Era como se Deus estivesse dizendo para Abrão: Abrão, eu estou me obrigando moralmente, diante de você, de cumprir essa promessa. Quando nós ouvimos a respeito desse ato
a qual Deus faz a promessa ao patriarca. Deus diz mais: a sua descendência será cativa há 400 anos, vão ser afligidos, mas ao tempo oportuno eu visitarei o meu povo e eles sairão de lá com grande despojo. Quando Deus ele trata com Abraão nesse aspecto e faz essa promessa, e chega o tempo da promessa ser cumprida, a nação começa a se multiplicar. A grande questão é que quando eu digo que Israel só cresce do jeito que cresce porque está debaixo de uma promessa, eu acredito piamente que eu e você carregamos promessas que foram feitas da parte de Deus. E qual é o nosso problema com promessa? O nosso problema com promessa é que a gente vive no meio de uma geração que está acostumada a quebrar promessas. Nós vivemos em uma crise onde a palavra tem caído por terra em muitos aspectos. Veja bem, por exemplo, a gente vive num tempo onde é comum, de 4 em 4 anos, muitos figurões da política. Eu falo muitos porque eu não acho inteligente generalizar, mas muitos, e a grande maioria, aparecem de 4 em 4 anos e fazem promessas, estabelecem promessas, e uma vez eleitos não cumprem as promessas que fizeram. É a crise que a gente vive. A gente vive numa crise que em muitos locais de trabalho, por causa de uma entrega maior, de uma produtividade maior, os patrões prometem uma classificação, uma melhoria, um aumento salarial, e muitas vezes o colaborador ele se entrega, dá o suor do seu rosto, ele multiplica o seu horário de trabalho, ele se esforça, e a tão sonhada promoção não vem, o aumento, a melhoria não chega. Nós vivemos num tempo onde é comum que homens quebrem promessas, mas eu vou além. Nós vivemos em uma crise estabelecida tão caótica e tão grande no tocante a quebrar promessas, que homens e mulheres muitas vezes vêm adiante de um templo como esse, convidam um sacerdote, um pastor e a igreja, e fazem juras e promessas de fidelidade e amor eterna, e eis os números de divórcios estabelecidos em o nosso meio, porque se tornou comum no nosso tempo a quebra das promessas. Mas eu queria te lembrar nessa noite, através desse texto, que aquele que fez a promessa a Israel, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Foi ele mesmo que tomou a boca de Jeremias e deixou registrado no seu livro, capítulo 1, versículo 12, dizendo: Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 2, ele diz: Tito, em esperança de vida eterna, qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Eu queria que você entendesse nessa noite que o Deus que eu e você servimos, ele não falha, ele não erra, ele não chega atrasado. Se ele prometeu, a promessa está de pé e está valendo. Pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha realidade. Pastor, o senhor diz isso porque o senhor não conhece a minha condição. Pastor, o senhor diz isso porque o senhor não conhece o ambiente no qual eu estou inserido. Então eu tenho uma resposta do Eterno para você nessa noite, porque se a tua realidade não combina com a promessa, ele muda a tua realidade, mas ele não revoga a promessa que ele te fez. Se a tua condição não coaduna com a promessa, ele vai mudar a tua condição, mas ele não volta atrás na promessa que ele fez. Se o ambiente qual você está inserido ou inserida não combina com a promessa que ele te fez, ele muda ambiente, ó glória. Ele vira as coisas do avesso, ele tira as coisas do lugar, mas ele muda o ambiente, mas ele não volta atrás na promessa que ele te fez. Deixa eu ver se tem duas pessoas que têm promessa aqui nessa noite. Se tiver dois, eu sou o primeiro. Então abra a tua boca e glorifica o nome desse Deus. Oh glória, aleluia. De 70 homens para 600 mil, fora mulheres e crianças. Esse povo cresce de maneira espantosa, e a Bíblia vai dizer que Faraó então, conjecturo eu, um dia da sacada do seu palácio, ele olha para a terra de Gósen e ele diz: esse povo cresceu demais, esse povo aumentou muito, frutificou muito, está perigoso
perigoso, o crescimento deles é uma ameaça. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso parar o crescimento deles. E eu chamo isso de a síndrome de Faraó. O que é a síndrome de Faraó? É aquele que estagnou e não cresce mais, é aquele que parou de crescer, é aquele que perdeu a visão do seu propósito, mas ele se incomoda com o crescimento alheio. Ele está incomodado com o crescimento do outro. Me ajuda a pregar nessa noite. E olha para alguém que está do teu lado, diga para essa pessoa: tem gente incomodado com o teu crescimento. Tem gente que não para de falar de você no café da manhã, no almoço da tarde e na janta da noite. Oh glória! Tem gente que zomba dos seus sonhos. Tem gente que ridiculariza a tua chamada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: independente da síndrome de Faraó, quem Deus chamou para crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Oh, rabaia, sai. Faraó vai olhar e vai dizer: eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer 3 planos. Quantos planos? Primeiro, vou aumentar as cargas. Vou pegar esse povo, está trabalhando pouco, vou dobrar a jornada de trabalho, vou colocar as cargas mais pesadas, vou afligir esse povo. Esse povo vai ter que produzir o dobro que eles produzem, vão ter que levantar mais cidades do que estão levantando, vão ter que abrir mais canais de irrigação do que estão abrindo. Colocou capatazes e colocou pessoas sobre eles, e o chicote egípcio começa a instalar no lombo dos hebreus. A Bíblia vai dizer que eles estão servindo em amargura, eles estão sendo oprimidos pelos egípcios com dureza. E eu imagino que uma vez estabelecido esse primeiro plano, Faraó diz: agora eu posso tomar o meu vinho, agora eu posso dormir no meu palácio em segurança, porque a partir de agora esse povo não cresce mais. Mas quando eu olho para o verso de número 12, eu vejo um princípio estabelecido aqui. E qual é o princípio? É o princípio do quanto mais, tanto mais. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que os egípcios se enfadavam, chegavam à exaustão por causa dos filhos de Israel. Perceba que a carga de jornada de trabalho aumentou para os hebreus, mas quem está se enfadando são os egípcios. Perceba que quem está trabalhando dobrado são os hebreus, mas quem está sofrendo com isso são os egípcios. Por quê? Porque quanto mais afligem aquele povo, mais esse povo cresce, mais esse povo se multiplica. Eu vejo o plano de Faraó saindo errado, eu vejo o plano que ele estabeleceu dando errado. Ele não entendeu que o povo de Deus é como omelete. Lembra do omelete? Quanto mais bate, mais esse povo cresce. Quanto mais luta, mais esse povo adora. Quanto mais dificuldade, mais crente esse povo fica. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o primeiro plano de Faraó é aumentar a carga, mas os egípcios vão ter que aprender a dura lição. E que lição é essa? De que é cansativo, dá trabalho, é exaustivo e é frustrante tentar parar quem está debaixo de promessa. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite: ninguém para, ninguém para, ninguém para aquele que está debaixo da promessa do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Deus que permite o aumento das cargas, antes das cargas serem pesadas, Ele já fortaleceu os seus lombos, Ele já fortaleceu as suas pernas, Ele já fortaleceu o seu ombro. Você consegue entender agora? Porque muitas das vezes tem gente que entrou aqui nessa noite que está vivendo luta, vem debaixo de pedrada, chicotada, está apanhando das crises da vida, mas nessa noite Deus está falando: não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Os egípcios, eles ficam um pouquinho abertos e assustados, olhando, e Satanás, muitas das vezes, que é figurado pelo Faraó, ele olha e diz: mas como é que ele consegue estar de pé ainda? Como é que ela consegue ainda pegar essa Bíblia, colocar debaixo do braço, vir para a campanha de quinta-feira, cantar no meio do grupo? Ele ainda não entendeu. Ninguém para, ninguém para, ninguém para, ninguém para, ninguém para, ninguém para. Um povo que está vivendo debaixo de promessa. Quem pode adorar Jesus? Faraó vai olhar e vai dizer: meu plano não deu certo,
O povo aumentou mais. Mas ele não desiste. O que é que ele faz? Ele estabelece o segundo plano. Aleluia. Ele estabelece um plano secundário. E por que é que ele estabelece um segundo plano? Porque o primeiro, Deus frustrou. Porque o primeiro foi por água abaixo. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, Espírito de Deus. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. O vento soprou forte lá na verdade, mas eu sou Deus que frustra os planos de Faraó. O primeiro plano Deus frustrou, mas ele vai levantar o segundo. Qual é o segundo? O infanticídio através da mão das parteiras. Faraó chama Sifrá e Puá, as parteiras das hebreias. E o princípio do plano diabólico dele é revelado aqui. Porque ele chama as parteiras e diz: olha, vocês vão chegar para ajudar no parto. E quando nascer a criança, se for menina que viva, mas se for menino, matai-o. Você consegue perceber a dimensão do plano diabólico de Faraó? Eu vou traduzir para você o que é que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo literalmente: chega com roupa, chega com cara de quem vai ajudar. E no momento de maior fragilidade, no momento de maior vulnerabilidade, lança a mão e mata o sonho. Lança a mão, mata a herança. Lança a mão, assassina o profeta. Ele está dizendo literalmente: chega com cara de quem vai ajudar, e no momento de maior fragilidade, mata. Deus que nos livre de pessoas assim, que tem vestes de piedade, mas que o coração é demoníaco. Deus nos livre de pessoas assim, que tem rosto e jeito de que vão ajudar, mas no momento de maior fragilidade vão matar o sonho, vão matar o projeto. Deus nos livre de quem chega com cara de João, o apóstolo do amor, mas se manifesta como Judas, o apóstolo traidor. Deus nos livre daqueles que se aproximam de nós com o rosto de anjo, mas com o coração diabólico. A Bíblia vai dizer que Sifrá e Puá, antes elas temeram ao Senhor e conservaram os meninos com vida. Oh, glória! Que Deus levante pessoas assim ao meu lado e ao seu lado, e que sejamos como Sifrá e como Puá na vida de alguém. Como assim, pastor? Pessoas que vão chegar não para gerar morte, mas para gerar vida. Pessoas que vão chegar não para enfraquecer, mas para fortalecer e fortificar. Pessoas que vão chegar não para sugar, mas pessoas que vão chegar para contribuir. Pessoas que vão chegar não para matar os nossos sonhos, não para matar os profetas que Deus levanta, mas pessoas que vão chegar na nossa vida e vão somar, vão acrescentar, oh aleluia, vão trazer, vão se permitir ser usadas pelo Eterno para abençoar a nossa vida. Perceba uma coisa, o texto diz que por causa da ação das parteiras, o povo aumentou e multiplicou e se fortaleceu muito mais ainda do que o início. Por quê? Porque Sifrá e Puá é assim: quando passa na nossa vida, marca positivamente. Quando passa na nossa vida, soma. Quando passa na nossa vida, fortalece. Quando passa na nossa vida, acrescenta, acrescenta, acrescenta. Em nome de Jesus, levante a mão que eu vou liberar numa palavra. Que Deus arranque do seu lado, que Deus tire do seu convívio pessoas que até têm cara de anjo, mas que o coração já foi tomado por Satanás. Pessoas que estão esperando um ponto de fraqueza seu, uma fragilidade sua, para matar os teus sonhos, para matar os projetos, para matar a tua esperança. E que Deus levante ao teu lado pessoas como Sifrá e Puá, que vão passar na sua vida, vão deixar marcas, que vão acrescentar e que vão te fortalecer. Olha para alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa: na sua vida, eu quero ser como Sifrá e Puá. Eu vou somar contigo, eu vou te fortalecer e vou acrescentar na tua vida.
Faraó percebe que o segundo plano também não dá certo. Então ele parte para o último. Ele parte para o terceiro plano. Qual é o terceiro plano? Infanticídio em meio ao Nilo. Ele dá uma ordem dentro do seu reino e diz: os meninos que nascerem devem ser enjeitados, ou seja, lançados no rio. E é nesse tempo que Moisés vai nascer. Por quê? Porque na arte de prover, ninguém é mais criativo e mais ousado do que Deus. Eu vou repetir isso aqui. Na arte de providência, na arte de provisão, ninguém é mais criativo e ninguém é mais ousado que o Deus dos hebreus, o Deus que frustra os planos de Faraó. Por quê? Porque Moisés nasce, a sua mãe esconde ele por 3 meses. Não podendo mais esconder, ela confecciona uma arca de juncos, betuma a arca, coloca a arca não no meio do rio, mas à borda do rio, junto aos juncos. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento desce nada mais, nada menos do que a filha do Faraó, aquela que vive dentro do palácio, aquela que tem acesso ao edito real. E a Bíblia vai dizer que o menino chora. Ela pede uma das suas servas para buscar o cesto, e quando ela abre o cesto, o que ela vê? Um menino, e ela diz: dos hebreus. Se ela é filha do Faraó, se a ordem veio da casa de Faraó, a pior coisa que poderia acontecer era o cesto de Moisés parar na mão dela. Não é verdade? Tinha tudo para, humanamente falando, dar errado. Mas quando Deus está no negócio, glória, quando Deus está no negócio, até aquilo que teoricamente era para dar errado, Deus vai fazer dar certo. Deus vai fazer dar certo. Deus vai fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, levante uma das tuas mãos para o alto, porque talvez você está pensando: a minha situação caiu na mão do juiz errado, a minha situação caiu na mão do médico errado, a minha situação caiu na mão da pessoa errada, a minha situação caiu na mão do chefe errado. E Deus está falando: como eu estou no negócio, fique em paz, que até aquilo que humanamente falando era para dar errado, eu vou fazer dar certo. Por quê? Porque Deus enche o coração daquela mulher de compaixão. Miriam vai olhar e dizer: quer que eu busque uma ama para que cuide o menino para ti? Ela diz: busque então. Miriam corre e traz quem? Nada mais, nada menos que Joquebede, a mãe do menino. Quando a filha de Faraó entrega nas mãos de Joquebede, ela vai dizer para Joquebede: leva o menino e cria para mim, e eu vou te pagar o salário para você criar o próprio filho. Porque quando Deus está no negócio, até aquilo que humanamente falando era para dar errado, Deus vai fazer dar certo. 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 E aqui eu encerro. Eu concluo essa mensagem com uma característica peculiar do estudo panorâmico desse livro. A visão geral, o estudo panorâmico do livro do Êxodo nos ensina uma verdade que Salomão vai ratificar em Eclesiastes 7:8. Êxodo é um livro de começos difíceis, mas de finais gloriosos. Eu vou repetir: Êxodo é um livro de começos difíceis, mas é um livro onde o final é de glória. Por quê? Porque no início tem opressão, mas no final tem livramento. No início tem escravidão, mas no final tem libertação. No início tem aflição, mas no final tem alegria. No início Faraó tem desejo de impedir o crescimento, mas no final o povo cresceu e cresceu em extremo. No início o Egito se gloria dos seus deuses, mas no final até os feiticeiros de Faraó vão ter que confessar e dizer: isso aí é o dedo de Deus, isso
Isso aí é o dedo de Deus. Isso aí é o dedo de Deus. No início é tão difícil que Faraó manda matar os meninos hebreus, mas no final Deus fere os primogênitos do Egito. No início o mar vermelho está fechado à frente do povo e o povo num beco sem saída, mas no final o mar se abriu, Israel atravessou e Miriam dançou no outro lado. No início Faraó perseguiu o povo, mas no final Deus sepultou Faraó, seu exército, carros e cavaleiros dentro das águas do mar vermelho. Eu libero uma palavra sobre a tua vida nessa noite. O teu começo, o teu início pode até ter sido difícil, mas esse final vai ser de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar? Adore a presença dele, adore a presença dele, porque Êxodo termina no capítulo 40, com o tabernáculo erigido, a nuvem do Senhor descendo sobre o tabernáculo, e o texto diz que a glória do Senhor tomou aquele ambiente de maneira que ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia acessar o tabernáculo. O que é isso? É Deus dizendo: o teu início teve choro, mas o final vai ser glória, vai ser glória, vai ser glória, vai ser glória, vai ser glória. E eu quero ousar e dizer que essa nuvem, representada na presença do Espírito Santo, já tomou esse ambiente aqui nessa noite. Quem pode glorificar? Quem pode? Quem pode glorificar a Ele? Quem pode? Quem pode glorificar a Ele? Quem pode? Deus está quebrando cadeias nessa noite. Deus está promovendo êxodos espirituais. Uma vida de miséria vai sair daí. Uma vida de desemprego vai sair daí. Uma vida de enfermidade, Deus vai te tirar da... Oh, glória. Crise conjugal, Deus vai te tirar dessa crise. Crise ministerial, Deus vai te tirar dessa crise. Crises diversas, Deus está promovendo hoje êxodos espirituais. Oh, glória. Olá, eu sou o pastor Alex Pires. Sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.